Maringá tem sido apontada como uma referência no Brasil, um modelo de urbanização e de desenvolvimento. A cidade, que nasceu planejada, cresceu, olhando com muito cuidado para as transformações que ocorriam e para as necessidades que iam surgindo ao longo do tempo. No início da década de 90, lideranças locais perceberam uma desaceleração econômica e decidiram dar, então, início a um movimento que sempre teve como foco a qualidade de vida e o desenvolvimento, não apenas de Maringá, mas de toda a região. A criação do CODEM, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, fez toda a diferença. E o empresário Jefferson Nogaroli foi uma das lideranças que participaram ativamente de todo aquele processo. Nogaroli, o CODEM foi criado em 97, mas antes teve todo um movimento unindo forças importantes da cidade. Como é que foi aquela mobilização? Antes nós tivemos o que a gente denominou o Repensando Maringá, que é nada mais do que explicitar para toda a sociedade civil organizada aquilo que nós, empresários, estávamos enxergando. Maringá sempre foi destaque, crescendo num ritmo frenético nos primeiros anos, uma cidade que virou metrópole regional e, de repente, na média do crescimento, a gente começou a crescer até metade do que crescia o Paraná. Muito em função do ciclo do café, aquela geada negra, a gente perdeu aquele eixo que tinha e não achava outro. E a gente achou que tinha uma missão, que era repensar a cidade, e tinha uma ideia de criar um conselho de desenvolvimento, mas que fosse um conselho de voluntários, de instituições e não de pessoas, né, que pudessem ajudar o poder público a nortear, a mostrar rumos de longo prazo, né? Então, primeiro Repensando Maringá, depois a formação do CODEM e depois o Maringá 2020, a Maringá dos nossos sonhos, que foi o primeiro planejamento de longo prazo que nós fizemos. Já lá na década de 90, quando vocês conseguiram criar o CODEM, vocês já traçaram diretrizes pensando na Maringá de 2020. Exatamente. Nós fizemos o cenário, se nós continuássemos crescendo abaixo da média da economia, a cidade teria um empobrecimento, atrás do empobrecimento vem os problemas de violência, vem as mazelas sociais, né? E iríamos nós, que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, uma cidade maravilhosa como é a nossa, que chegaram aqui como aquela estátua que a gente chama de Peladão, é o desbravador, porque ele até... Eu lembro que meu avô falava, tinha que ser um homem com machado e tal, onde já se viu um homem pelado, mas o artista quis dizer o seguinte, ele só veio com as mãos, ele só veio com as mãos, e aqui foi feito por pessoas simples, propriedades pequenas, e nos legaram uma cidade maravilhosa. E se a gente não fizesse nada, a nossa geração ia legar para os nossos filhos e netos uma cidade pior. E isso é vergonhoso. Então nós tínhamos que nos mexer com o brilho da sociedade. E nós fizemos mais de 100 palestras, fomos em todos os Rotaries, Lions, lojas maçônicas, OAB, fomos nas organizações sindicais, né, de funcionários, de empresas e poder público, Câmara, mobilizamos todos os segmentos. Lembra uma vez nós fizemos inclusive uma reunião com os jornalistas, com o pessoal da imprensa, explicando os motivos, né? E todos abraçaram a ideia, porque quando a ideia é de todos, é fácil de carregar. Aí veio a consolidação através da lei, que criou o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, foi ainda na gestão do Dr. Saíde Ferreira, e a formatação do conselho. Diferença do conselho é que ele é um conselho de entidades, não de pessoas. E por quê? A gente pensava assim, se o cara votar, for pressionado politicamente e tal, a associação que nomeou ele tira e bota outro, né? E quem indicava a maioria são os empresários, é um conselho de maioria da sociedade civil, não só empresários, mas da sociedade civil. E isso é bom, porque o conselho tem autonomia e ao mesmo tempo tem hoje, mais de 300 voluntários que ajudam a pensar a cidade. E qual seria o papel e, na prática, como é que funcionava essa relação do CODEM com o poder público? No começo sempre há uma estranheza, né? O prefeito tinha um certo receio de compartilhar, na verdade não é compartilhar poder, porque o que a gente pode é aconselhar, é um conselho, ele dá conselho, dá orientação, né? Mas havia um receio, a gente foi devagar, mostrando, na época o primeiro prefeito, se eu não me engano, foi o Jairo Janotto,
que logo entendeu que aquilo era bom. A gente fez um dos primeiros projetos, foi a ZPA. Primeiro a gente fez o Maringá 2020, cidade dos nossos sonhos, como que a gente queria ser. Se a gente não fizesse nada, a gente não ia chegar àquilo lá. E aí a gente fez uma inversão. Olha, a gente quer ser isso, a gente fez isso. Então, eu me lembro que a gente falou, vamos fazer um banco municipal, queremos ter mais de 80 mil alunos universitários, a gente tinha 12 a 16 mil, hoje nós temos só no Sesumar 200 mil alunos à distância e 80 mil quase que presenciais em Maringá. Então, tudo isso, planejar é saber o que eu tenho que fazer hoje para chegar onde eu quero amanhã. E isso foi feito de maneira em conjunto com toda a sociedade e trouxe as diretrizes de médio e longo prazo para que o poder público continue levando a cidade. E eu não sei dizer o quanto nós ajudamos, mas nós somos, acho que pelo quinto ano, que nós somos 4 anos a melhor cidade do Brasil para se viver, e um outro fomos segundo lugar. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Como é que vocês imaginavam naquela época a Maringá de 2020? Olha, nós pensávamos que ela não tinha, eu lembro bem porque eu ajudei a estruturar bem esse projeto, eu era coordenador na época por parte da ASSIM, era uma cidade que não tivesse mais que 500 mil habitantes, porque a gente achava, às vezes na ignorância, não, se for grande vai ser rica, não, nós temos que ser ricos e temos que distribuir a riqueza, porque a riqueza concentrada também não é bom. Você tem lugares aí, cidades ricas, que você tem 2 categorias sociais, uma que não come e outra que não dorme. Então não adianta você estar vivendo bem, comendo bem e não ter segurança. Então não adianta também você ver o outro ali com dificuldade. Então a gente tentou criar essa metodologia de aumentar a renda das pessoas também, né? E trazer empresas, serviços que paguem melhor. Então a cidade teve um viés de educação, de saúde, agora a gente fez o Maringá 2030 e por último com a PricewaterhouseCoopers o Maringá 2047. Ele tem 4 vetores aí de crescimento, que se eu não me engano é o financeiro, a educação, a saúde e a TI. Né? Todas são indústrias que pagam muito mais do que a média do mercado. E quando você olha para Maringá, nós temos indicadores muito bons de qualidade de vida, mas 52%, 53%, se eu não estiver errado, tá? A última vez que eu vi foi isso, das pessoas de Maringá tem um plano de saúde. Então, se a empresa dá um plano de saúde, ela ajuda aquele que não tem o plano de saúde. E aí o município gasta menos, você desonera o setor público de gastar demais. Tem cidades que têm 80%, 90% das pessoas não têm plano de saúde, né? E se você daí desonera, você melhora a qualidade. Então a gente tem indicadores de qualidade de saúde, de educação básica em Maringá, que são absolutamente de primeiro mundo, daria para comparar com o serviço. Não é o melhor dos mundos, mas é muito melhor do que a média que nós temos. Hoje, olhando para o passado, nesses 20, 25 anos que se passaram, a cidade ela está perto daquilo que vocês imaginavam? Sim, eu acho que nós estamos na direção correta, mas eu continuo achando que nós temos que encontrar uma fórmula de distribuir melhor a renda. Nós precisamos fazer com que todos possam ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que melhorou muito, tá? Mas nós temos que investir pesadamente em educação, tá? E hoje, diferente de 25 anos atrás, que é onde você dava incentivos fiscais, você atraía grandes empresas, gerava empregos, hoje é onde você tem qualidade de pessoas que você atrai o capital. Com o capital intelectual, com o capital humano, você atrai pessoas, principalmente essas indústrias da inovação, da tecnologia. Então nós precisamos de capital intelectual. Se nós fizéssemos um esforço é um dos sonhos que eu tenho, de fazer um contraturno de matemática e inglês para as nossas crianças da 8ª série ou da 4ª série em diante, nós rapidamente teríamos mão de obra extremamente qualificada, ganhando 5, 6, 7 mil reais assim, de piso, né? Eu digo isso porque eu ajudei a fundar o Cicobi. E o Cicobi hoje aqui em Maringá, nessa torre aqui que nós estamos no edifício Átrio, tem umas 200 e 300 pessoas no Cicobi metropolitano, que é o Cicobi regional, e lá no centro nós temos mais umas 300 pessoas.
E na Sancor, que é a nossa seguradora, que também é um desdobramento dessa ação do CODEM aí, temos mais 200 pessoas, quer dizer, 800 pessoas, e o nosso vale alimentação é de R$ 1.600, R$ 1.700. Então, é muito acima do mercado, mas tem muita gente que não ganha isso de salário, né? E por que a gente paga isso? Porque a indústria financeira é sofisticada e ela paga um pouco mais. Então, tem executivos aqui que ganham 40, 50 mil. Então, normalmente, esse tipo de emprego só teria nas capitais, nos grandes centros, né? E porque a tecnologia nos permite fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Então, nós temos que atrair capital humano e reter os talentos humanos para que a gente possa ter bons empregos e distribuir renda. Você disse que acredita que é preciso investir ainda de forma muito pesada na educação. Maringá é uma cidade que tem muitas escolas, boas escolas, grandes universidades. O que mais você acredita que deve ser feito na área da educação para atingir esse patamar tão desejado? Nós temos um IDEB muito acima, o IDEB de Maringá é 7 e pouco, e com todo respeito, mas ele não é melhor porque a educação, quando a cargo do Estado, ela é menor. A cargo da Prefeitura, ela tem uma nota melhor. O nosso ensino superior é de altíssima qualidade, mas eu acho que nós precisamos muito mais de ensino técnico. Formar pessoas rapidamente para o mercado, né? Então, eu não tenho dúvida de que ensinar robótica, ensinar empreendedorismo, ensinar cooperativismo, matemática para as tecnologias e inglês, nos contraturnos faria uma grande diferença, porque hoje tem mais de, eu não sei se tem 2, 3 mil vagas abertas de TI que nós não conseguimos, né? É uma loucura, uma disputa. Empresas locais que esperam por mão de obra. Locais, né? Então, o que você tem que fazer? A sociedade como um todo, não só o poder público, os próprios empresários, nós temos que fazer com que essas crianças recebam esse treinamento rapidamente, ensinar elas a pensar, não só para trabalhar de empregado, mas ensinar essas pessoas a pensarem como empreendedoras. Você sabe que eu fui presidente do SEBRAE. Uma das minhas maiores tristezas era ir fazer uma aula inaugural numa universidade e perguntar o que vocês querem fazer. Metade, 70%, 80% queria passar no concurso público. E não tem nada de mal passar no concurso público. A sociedade tem 3 setores. O primeiro setor, que é o Estado, o segundo setor, que é a economia, que é o mercado, que é a atividade empresarial, e o terceiro, que são as ONGs, são associações sem fins lucrativos e tal. O primeiro setor, o Estado, que paga muito bem e tal, bacana, é difícil passar, não existe se não tiver atividade do segundo, porque tem que gerar imposto, né? E o problema é que imposto já tem um nome esquisito, não é à toa, porque se fosse bom ele chamava espontâneo, tá? Então, o imposto tem que ser revertido em prol da sociedade. Então, se nós investimos em educação, nós vamos gerar mais empregos, nós vamos reter, e a educação, a segurança, reter as pessoas aqui, e há uma dinâmica própria, que é o que está acontecendo em Maringá. Mas nós precisamos melhorar ainda, eu acho que nós precisamos chegar um pouco mais, e não é possível uma cidade como a nossa ter indicadores ainda que mínimos, né, de pessoas tendo dificuldades. E quais são as diretrizes? O que é que vocês imaginam para 2030? Nós já fizemos o 2030 e já jogamos o 2047, que é por que 47, né, Juliane? Porque a gente queria deixar uma cidade de 100 anos com um corpinho de 20. Tá? Então, a gente contratou a PricewaterhouseCoopers, que é a maior empresa do mundo em consultoria e auditoria. Foi um investimento de mais de R$1 milhão, feito e doado por empresários da cidade, e associações, por taxistas, né? A gente falou, vocês baixam e tal, mas tem o táxi, tem o hotel. Eu falei, não, o dono do hotel deu a hospedagem, o dono do restaurante deu a alimentação, os taxistas não cobravam o transporte dos técnicos quando eles vinham, algumas pessoas que não tinham dinheiro para dar deram milhas, e foi um esforço que nós juntamos esses R$800 mil e construímos esse documento. Nesse documento, a gente tem hoje essa diretriz, como eu te comentei, que é finanças, educação, saúde e TI, mas sem deixar de olhar aquilo que nós já temos. Temos aqui confecções e tal, mas
tudo isso tem uma centralidade, que é a qualidade do ser humano que a gente atrai e retém, né? Se a gente conseguir formar... Nós temos, Juliane, acho que a cidade do interior do Brasil que mais tem aluno de medicina deve ser Maringá. Eu não sei, mas com certeza é uma das que mais tem. São quase 3 mil alunos que estudam medicina aqui. Tá? Então, 3 mil alunos dá quase 0,7, 0,8 da população. 0,7, né? É quase 1% da população. Então, nós temos condição de atrair empresas de pesquisa na área de saúde, desenvolvimento de vacina e tal. Está começando agora, né? E a gente, 80%, 90% desses alunos são de fora. Se a gente conseguisse reter 30%, 40% dessas pessoas, seria muito bom, porque capital humano gera capital econômico. E vocês já têm hoje diretrizes traçadas também para 2047. Exatamente. Uma cidade que vai continuar crescendo com bastante critério, com muita arborização. Eu acho que as cidades deverão deixar, na minha opinião, eu estudei geografia, né? Então eu tive alguma noção de urbanismo, de sociologia. Acho que as cidades devem deixar de ser muito horizontais, muito longas, e deveriam ser um pouco mais compactas, não deveriam depender de um único centro, deveriam ter mais autonomia para que as pessoas possam morar, viver e trabalhar perto, andar de a pé, ir de bicicleta, para você não ter que ter grandes deslocamentos. E até depois da experiência da pandemia, não há transporte público sem aglomeração. Então nós já sabemos que virá uma nova pandemia, e a gente tem que buscar outras formas. Então, criar eixos de ciclovias, de caminhada, eixos de adensamento, onde você possa morar, trabalhar, consumir e se divertir, sem sombra de dúvida vai atrair mais pessoas, atrai mais empresas e a roda da economia roda. Apesar de todos os avanços, de todas as conquistas até aqui, quais são os grandes desafios? Os grandes desafios é sempre tentar equilibrar uma harmonia entre a sociedade civil e o poder público constituído, porque é muito importante. Os políticos, às vezes, eu acompanho os políticos há muitos anos, porque fui da associação, do SEBRAE, então você está do CODEM, então você está perto ali. Então, é muito importante ter a força política, uma cidade precisa ter força política, mas é muito importante que a sociedade se organize e aponte caminhos para que eles possam levar a cidade na direção correta. Acho que é o Dr. Paulo que falava que o político só se empolga com aquilo que empolga os seus eleitores. Tá? Então, o político tem uma dinâmica própria, está pensando na próxima eleição, na recondução do cargo, e o Estado não é o governo, as pessoas confundem. A prefeitura é um órgão do Estado, ela está ali para organizar a sociedade, doutrinar, disciplinar. E o gerente do Estado é o prefeito, a Câmara, ali são as pessoas que operam o Estado, né? Então eles são eleitos, mas a cada 4 anos troca. Se você tiver um cara que entra e fala, eu vou para a direita, o outro fala, eu vou para a esquerda, eu vou para baixo, eu vou para cima, você não sai do lugar. Você dá 2 passos para frente e 1 para trás. É importante planejamento de longo prazo, é importante mostrar para as pessoas que, olha, nós queremos investir, queremos que a prefeitura gaste mais em educação. Não tem problema, gasta mais um pouco, faça o contraturno, a sociedade pode ajudar, mas a gente, dali 8 anos, nós vamos ter jovens que vão estar chegando com 16, 17 anos, que vão entrar trabalhando 2, 3 mil de estágio. Tá? E isso vai voltar rapidamente para o cofre público, né? As grandes lições tiradas dessa história toda, quais são? Eu gosto de uma frase que diz que quem quer encontra um caminho, quem não quer encontra uma desculpa. Tá? Delegar poder para o político, a nossa democracia, é uma democracia por representação. Você elege os deputados que representam a vontade do povo. Delegar poder através do voto é importante, mas se você não controlar, não mostrar caminhos, ajudando e às vezes cobrando, você delarga. Delegar é uma coisa, delargar é outra. Então, é sociedade e governo junto determinando o futuro que a gente quer. Então, eu vejo
um futuro bom para Maringá. Eu vejo que se a gente não descuidar da segurança, porque ela é vital. Se eu estou falando que hoje o que traz riqueza é pessoas de qualidade, a segurança é central. Por isso que eu até quando era presidente da Associação Comercial, nós tínhamos um conselho de segurança que estava meio inativo, nós levamos ele dentro da Associação Comercial, ele funciona dentro da Associação Comercial, e assim criou uma vice-presidência de segurança, que é o presidente do conselho. Então aqui em Maringá é tudo muito organizado, a gente trabalha como uma sociedade que busca cobrar, mas busca dar solução e apoiar. Então eu vejo que a solução é continuar olhando o futuro e criando indicadores a serem atingidos, porque administrar é medir. Então se eu falar, nós queremos um IDEB de 7, que era lá atrás, nós já passamos, agora nós queremos um de 8, um de 9, nós queremos um IDH, o nosso IDH é o maior do interior do estado, está em 0,80 e alguma coisa, mas nós queremos chegar em 0,85, 0,84 e assim por diante. O melhor futuro é aquele que você sonha e constrói, né? Não tem vento bom para quem não sabe para onde vai. O Sêneca dizia isso antes de Cristo. Então, com direção, com norte, com planejamento, a gente chega lá.